Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte do Sport TV, onde André Rizek faz uma análise dessa desclassificação do Flamengo para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes e elogiando muito a força da torcida lá nos Estados Unidos. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo com essas últimas informações. Não tem confronto igual para mim, respeitando o DNA do Flamengo e indo para cima, Rizek. Mário, eu achei bonito o que você falou, sinceramente. Achei que você falou com o coração agora. E por que eu achei que foi bonito? Porque isso foi o sentimento que eu percebi no estádio. Eu não tenho como mensurar. Talvez o Lofredo tenha razão, né? Nesse hipotético jogo que não vai acontecer, se o Flamengo tivesse mudado a maneira de jogar, colocado um volante a mais, se entrincheirado na defesa, a gente não sabe o que teria acontecido. Será que ele perderia demais, por exemplo? Poderia. Do que do 4-2? A gente não sabe. O que a gente sabe é o que aconteceu. E o que aconteceu foi que o torcedor do Flamengo, que deu um show ali no estádio, um show, foi impressionante, assim, tinha torcedor do Bayern, né? Mas o torcedor do Flamengo cantou do começo ao fim e terminou o jogo aplaudindo o time, e eu senti um orgulho. Eu não posso falar em nome deles, mas a minha sensação de quem estava ali no gramado, olhando para as arquibancadas do estádio, era de um sentimento de orgulho de quem lá foi acompanhar o Flamengo. E eu acho que esse sentimento de orgulho tem a ver com o que você falou. O Flamengo enfrentou um time muito superior, um gigante da Europa. Não vamos nem perder tempo sobre por que o Bayern é superior ao Flamengo e a qualquer time sul-americano, né? Porque isso é muito óbvio. E quando terminou o jogo, a torcida aplaudindo e cantando, eu acho que justamente por isso. Porque o Flamengo jogou da maneira como o torcedor gosta de ver o Flamengo. A questão é que essa maneira, como a gente já debateu aqui, ela é insuficiente para encarar um grande europeu quando o grande europeu está no bom dia dele. Talvez se o Bayern tivesse num dia péssimo, jogando mal, se o Harry Kane tivesse dormido mal à noite, né, tivesse com um problema muscular, talvez fosse possível. Mas eu acho que o sentimento do estádio foi exatamente esse que você passou aí do Brasil, Mari. Um sentimento de satisfação, não vou chamar de orgulho, mas de satisfação pelo fato de o time ter tentado enfrentar um europeu jogando à la Flamengo. Exato, respeitando. E muita gente veio com exemplo, Vini. O Flamengo sabe jogar assim, ou o que fez com o Juventude no Maracanã, ou o que fez com o Corinthians. Não existe essa comparação. O Flamengo honrou esse padrão, esse DNA, mas do outro lado tinha o Bayern de Munique. E ninguém no Brasil marca o Flamengo em cima desse jeito. Ninguém no Brasil nem vai tentar. Com essas nem corridas, vai tentar não marcar tem físico o Flamengo para fazer em cima. isso. Que equipe brasileira tem físico para fazer isso? Assim, mas o que mais me surpreende é o seguinte, o jogo com 3-2 e o jogador pega a bola dentro da sua própria área e quer sair driblando pelo meio. Ele não aprendeu nada e ninguém orientou ele. Não aprendeu nada do que estava acontecendo naquele jogo. Ninguém nem orientou, falou, olha, não está dando para sair. Vocês não arrisquem, vocês dominem a bola, toca uma, mas põe lá na frente, vamos ver o que vai... Não tentem sair driblando, porque eles estão vindo com 20 jogadores tomar a bola da gente aqui. E tá 3-2 e entrega mais um gol. Na sexta-feira a gente falou muito sobre o fato do Flamengo ter que tentar jogar e não abrir mão das suas características e da sua qualidade individual. Então, com a bola nos pés, o Flamengo tinha que tentar jogar e acho que conseguiu fazer isso. Mas a gente bateu na tecla de que o primeiro objetivo era ocupar bem os espaços, era ser um time com uma estratégia defensiva bem definida, né? E acho que aí que o Flamengo acabou pecando um pouco, especialmente porque o jogo muda completamente quando você olha para o placar com 10 minutos de jogo e está 2-0, e aí você tem que escalar uma montanha, o jogo ficou muito complicado, né? Por que eu acho que tem essa questão de satisfação do torcedor e de aplaudir? Por dois aspectos. Primeiro tem essa questão do jogo pontualmente. Puxa vida, se não fossem as falhas individuais, acho que o jogo poderia ser um pouco mais equilibrado. E tem a questão, não vou dizer do sorteio, mas do chaveamento, né? Puxa vida, depois de tudo que o Flamengo fez na primeira fase, foi disparado o melhor time brasileiro, poderia pegar um chaveamento bem mais tranquilo, caiu logo contra o Bayern. Então acho que ninguém gosta de perder, é óbvio, ninguém gosta de sair mais cedo, mas eu acho que o torcedor tem motivos de sobra para ficar satisfeito com o que o Flamengo fez nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu também acho, Vini. Achei que você fosse fazer até a leitura do lado do Flamengo nesse chaveamento, porque vamos fazer o exercício aqui. A última vez que a gente conseguiu enfrentar um europeu e jogando de forma extremamente estratégica, que foi o que o Corinthians fez com o Chelsea, e a gente volta 13 anos para ver isso, a gente ganhou a lá
Tite, certo? A última vez foi o Paris Saint-Germain com o Botafogo. Não, naquele que a gente hoje chama de Intercontinental. Sim. Mas ok, você tem razão. Seria se o Botafogo fosse o que teria que ganhar a Libertadores desse ano. Lembrando que o confronto será entre o campeão da Libertadores deste ano contra o PSG. Beleza. Tem razão. Mas numa final do que agora a gente chama de Opa, olha aí, ó. Ai, que maravilha de saída. Viram? É um bote de zagueiro ali. Mas quando a gente consegue chegar numa final, a gente joga como o Corinthians jogou contra o Chelsea para vencer. De lá para cá a gente não viu mais isso acontecer. O lado do Flamengo reservava, isso contando com o Chelsea, né, na fase de grupos, né, Rizek? Contando com o Chelsea do lado do Flamengo, o Bayern, passando do Bayern, o PSG, passando do PSG, muito provavelmente o Real Madrid. Isso, e depois o City. E não passando só isso, do City, esse é o lado. O Flamengo poderia pegar o Benfica e acho que seria amplamente favorito nesse duelo de oitavas, né? Poderia numa outra posição. Mas diga lá, Rizek, só queria lembrar que a gente deveria bater, para ver o Flamengo campeão, deveria bater 5 europeus campeões de Champions, coisa que a gente não tem conseguido fazer há 13 anos praticamente. Exato. Não, já que você citou o Corinthians, vou trazer um pouco de memória, né, do que foi a vitória do São Paulo sobre o Liverpool em 2005, a do Inter também em 2006 e a do Corinthians em 2012. Se você olhar as escalações colocadas por Paulo Autuori no São Paulo, Abel Braga no Inter e Tite no Corinthians, eles não mudaram a maneira como os times atuavam no Brasil. O Tite fez uma mudança naquele Mundial, que foi colocar o Jorge Henrique no time para a final em relação ao Douglas, que havia jogado a semi, mas não era nenhuma mudança em relação à maneira como o Tite jogava no Brasil. O que aconteceu é que o europeu obrigou os times brasileiros a atuarem mais defensivamente naquela ocasião. Pode pegar a escalação do São Paulo, e eu tenho inclusive um bastidor que, à época, o Paulo Autuori chegou para o Juvenal Juvencio, que era o presidente, e falou: presidente, vou mexer no time, vou mudar a maneira de jogar. Ele falou assim: não faça isso. O São Paulo é um castelinho de cartas, falava assim o Juvenal. Se você tirar uma carta, desmonta o castelo, vai do jeito que a gente vem jogando. Aconteceu esse diálogo. O Juvenal falava assim, né? Só que o Liverpool não deixou o São Paulo jogar como ele jogava. O Chelsea não deixou o Corinthians jogar como ele jogava, porque são times superiores. E eu acho que tem a ver com ontem também, né? O Flamengo tentou jogar como faz, só que tem que combinar com o adversário, né? Ou combinar com os russos, como se dizia antigamente, né? Em referência ao futebol dos anos 50. Então, assim, foi assim que os brasileiros ganharam lá atrás, mas não porque foi uma estratégia ser dominado pelo europeu. É porque o jogo impôs isso a eles. E aconteceu de o Cássio ter a atuação da vida dele contra o Chelsea, o Rogério Ceni ter a atuação da vida dele contra o Liverpool e o Gabiru sair do banco para fazer um gol absolutamente espírita e improvável a favor do Internacional contra o Barcelona. Então, assim, é assim que a gente consegue ganhar um jogo de europeu, né? Quando chega a final, aqui, né? para o Flamengo ser campeão, ele teria que ganhar. Exato, quando chega a final, porque desde então, de 2012 para cá, na metade das vezes o sul-americano ficou pela metade do caminho, não foi a final. Então, assim, o Flamengo poderia ter se entrincheirado? Poderia, mas a gente jamais vai saber se isso teria dado um resultado diferente ou não. E para o Flamengo ser campeão aqui, diferentemente do que fizeram São Paulo, Barcelona e Corinthians, nesse formato de Mundial do Inter, que hoje é o Interclubes, o Flamengo teria que ganhar do Bayern, depois do PSG, depois do Real Madrid e aí para a final. Então, assim, uma coisa é você escalar uma montanha, a outra é você terminar de escalar uma montanha e ter mais duas do mesmo tamanho ou ainda maiores para escalar. Um time brasileiro vencer uma competição como é este Mundial de Clubes é praticamente impossível, né? Ganhar um jogo é possível. Agora, a competição, com a sequência que o Flamengo teria pela frente, vamos concordar, gente, que seria algo absolutamente improvável. E assim, quando eu falo... Não, bem improvável. Quando eu falo que poderia ser diferente, eu acho que o Flamengo tinha que mudar totalmente suas características e nem se entrincheirar, e nem jogar com 3 zagueiros, com 5 volantes, não. Acho que tem que ler um pouquinho o jogo. Tem que estar preparado para modificar a maneira de jogar de acordo com o que o jogo acontece. Ora, se eu não estou conseguindo sair com a bola dominada, se eu não estou conseguindo sair tocando, qual é a minha alternativa?
Eu tenho um centroavante para segurar essa bola ali na frente, se eu colocar, para dar uma casquinha para o meu pontinha correr rapidinho e buscar ela no fundo, porque eu levo a bola lá no fundo, eu estou me defendendo. Quando eu levo a bola lá no escanteio do adversário, eu estou me defendendo. Então, assim, eu tenho alguma outra alternativa ou eu vou continuar nesse sufoco, tocando essa bola aqui, perdendo a bola a 30 metros do meu gol. E acho que o Flamengo não tem, porque o técnico não tem e não quer criar uma alternativa, porque acha que isso é feio, acha que isso não é jogo de futebol. E assim... Mas será que é isso? Eu não sei se é isso, não, Onofre. Eu até, na sexta-feira, eu falei para você. Aliás, por exemplo, o Fernando Diniz faria isso? Negociaria essa verdade aí? Não. Não. E o Felipe Luiz também não. Não. Na sexta-feira, Rizek, com a sua equipe do Seleção, aliás, está todo mundo com saudade de você, viu? Todo mundo com saudade de você. A gente estava discutindo isso, a escalação do Flamengo, e aí, a apuração do Rizek fala em Arrascaeta. E aí eu falei, beleza, pra gente discutir quem era melhor, não tem aquela brincadeira? Quem é melhor? Eu falei, beleza, vai de Arrascaeta, já assume que fisicamente está saindo muito atrás, porque o meu palpite era o Bruno Henrique. Eu lembrei porque você acabou de falar isso aí. Para essa jogada aí, se fosse uma ideia, para essa jogada, ele precisaria do Bruno Henrique. Precisaria. E para mim demorou a fazer. Talvez até ele precisasse do Pedro. Para velocidade? Não, velocidade não. Para brigar. Só para fazer um pivôzinho ali, se fosse o caso. Segurar a bola e talvez ele precisasse do Pedro. Pedro que é carta fora do baralho com o Felipe Luiz. Tá me parecendo. Tá? Pedro, não sei se for uma questão física, se for uma questão médica, tem que ser falado pelo Flamengo. Agora, se não for, o Pedro não está nos planos do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não vê jogo para o Pedro. Bom, tem esse ponto, queria que Rizek falasse sobre isso também, e tem o ponto da negociar convicções. Recentemente rodamos aqui um trecho de uma coletiva do Felipe Luiz e eu até brinquei, falei, para mim quem define convicção é adversário, estratégia traçada pelo teu adversário. E aí, de novo, mais uma vez, quem no Brasil faz isso da melhor maneira é o Abel Ferreira, há alguns anos já. Para mim, para quem faz a melhor leitura e responde com a melhor estratégia, é o Abel Ferreira. Você deu o exemplo do Fernando Diniz, também não me parece muito disposto a negociar essa convicção, né? Não. Mas diga lá, Rizek, sobre o Pedro primeiro. Então, o Pedro, eu acho que a situação já vem desde o Brasil, né? Já contei aqui algumas vezes que contra o Táchira, Pedro e Arrascaeta jogaram juntos na má partida que o Flamengo fez, encerrando a fase de grupos da Libertadores. E aí, naquele dia o Felipe Luiz tinha dado funções básicas, defensivas, né? Porque o Felipe acredita, como um treinador de mentalidade europeia que os 11 atletas têm que entregar alguma questão defensiva no jogo. E ali Pedro e Arrascaeta tinham funções defensivas de marcação de saída de bola. O Pedro acabou não fazendo aquilo que o treinador gostaria que ele tivesse feito ali, sobrecarregou o Arrasca naquele jogo. O recado já veio no jogo seguinte, contra o Fortaleza, quando o Pedro foi banco. Se você olhar aqui o Mundial, as partidas de pouca exigência física, o Pedro jogou. O Esperance, o LA. E aí, nos jogos contra europeus, claramente o Felipe opta. É ou Pedro ou Arrasca. Só dá para ter um jogador que entrega pouca intensidade, pouca marcação, pouca pressão. E ele opta pelo Arrasca. Né? Não é segredo para ninguém que o Arrasca não é um jogador de alta intensidade, mas ele tem muita técnica, ele é o mais talentoso jogador do Flamengo. Então o Felipe fez a aposta de ter dois jogadores nessa situação, ele enxerga assim Pedro e Arrascaeta, ele escolhe um, ele vai no Arrasca, que é o grande jogador do Flamengo tecnicamente ao longo da temporada. O jogo de ontem se mostrou complicado fisicamente para o Arrasca, mas essa é a cabeça do Felipe quando ele pensa em Pedro e Arrasca. Se o jogo tivesse sido contra o Esperance, o Pedro jogaria, mas contra o Bayern não. E eu acho que ele adaptou o Flamengo ao Bayern, como adaptou o Flamengo ao Chelsea, né? Contra o Chelsea, ele pegou todos os testes de velocidade na defesa, por exemplo, foi isso que levou o Danilo a ser escalado e não o Léo Ortiz. O Danilo é o zagueiro mais veloz do Flamengo, e ele fez ele fez uma leitura para o Bayern para escolher os atletas dele contra o Bayern. Acontece, gente, voltando àquilo, que tem que combinar com os russos, né? Uma coisa é você fazer um plano de jogo, que no meu entendimento, em vários momentos da partida, foi um jogo duro, foi um jogo de enfrentamento contra o Bayern, mas você faz um plano na teoria, e aí o adversário é o Bayern num bom dia, esse plano fica comprometido. Sobre o Pedro, eu acho que ele sai em baixa do Mundial, o Wallace sai em alta,
Ontem, por exemplo, eu falei, cara, se ele colocar um centroavante, vai ser o Wallace, né? Não vai ser o Pedro. Sobre o futuro do Pedro, eu acho que agora o Flamengo vai ter que falar sobre isso, porque a gente vai perguntar, né? Não vai ter jeito. Pedro não foi alternativa contra a Bayern, contra o Chelsea entrou no finzinho. Eu acho que é uma questão para se apurar o futuro do Pedro e vamos ver o que o Felipe vai responder sobre o centroavante do Flamengo, que é um centroavante de Copa do Mundo, mas que aqui no Mundial, para mim, é dos jogadores do Flamengo aquele que sai realmente em baixa. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Flamengo numa matéria do GE.com, bem interessante. Boto revela as 2 posições que o Flamengo busca no mercado para reforçar o elenco. Em entrevista exclusiva, diretor de futebol diz que esperava melhor adaptação do Juninho, comenta a negociação com Carrascal e o futuro de Filipe Luís. O diretor de futebol José Boto quer reforçar 2 posições nessa próxima janela, que abre agora no dia 10 de julho. O dirigente revelou que a intenção é acertar com reforços para o meia e para a ponta. O Flamengo busca um jogador que possa se revezar com a Arrascaeta e um atacante driblador que consiga abrir defesas. O meia Carrascal do Dínamo é um dos jogadores que estão na mira. Foi feita uma pergunta para José Boto, um reforço para revezar com a Arrascaeta. Qual seria essa outra posição? Para a forma como nós jogamos e para aquilo que é a realidade onde estamos inseridos na Liga Brasileira, nós jogamos contra blocos baixos e fechados. Na minha ideia e do Felipe, algo que detectamos desde o início e vínhamos debatendo, precisamos de um ponta para conseguir abrir as defesas e driblador. Em Portugal nós chamamos de abre-latas, alguém que entre naquelas defesas muito fechadas, desequilibre e obrigue a ter, cada vez que tocar na bola, 2 ou 3 jogadores em cima. Porque, se não tiver, ele tira do caminho e abre espaço para outros jogadores. É realmente isso que procuramos. Além disso, ele não quis dar certeza que Carrascal será contratado, até porque ainda está em negociação, e ele não quer criar uma expectativa no torcedor. Sobre a adaptação de Juninho no clube, ele disse que não está sendo fácil devido à grande concorrência. É mais fácil quando a concorrência não é grande, e tu tem que insistir no jogador, e ter uma altura que ele vai ao encontro das expectativas que tínhamos neste caso, e nós sabíamos disso, por isso não fomos buscar um outro jogador que custasse 15 milhões de euros. Sabíamos que haveria uma altura da temporada em que ele ia ter menos minutos do que no início. Daquilo que vejo nos treinos, ele hoje está mais adaptado do que estava. Ele tem que aproveitar esses minutos que vai ter para mostrar que podemos contar com ele na temporada. Além disso, José Boto foi questionado sobre o Filipe Luís, de uma possível permanência, aumento de contrato, e ele respondeu: vocês aqui não sabem, temos andado a conversar sobre isso com calma. Não é minha forma de ser e nem do Felipe estarmos ansiosos com esse tipo de coisa, porque esse período todo fizemos coisas mais importantes do que a renovação dele e que ele põe acima das coisas pessoais dele, mas é algo que temos que conversar com mais calma. Créditos para Thiago Lima, o autor dessa matéria. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e até o próximo vídeo.